E se eu te dissesse que a Bíblia Sagrada proíbe as mulheres de serem pastoras e que isso não tem nada a ver com machismo ou com cultura da época? Sim, você ouviu certo. Quer saber mais? Vem comigo agora com a Bíblia na mão. Muita gente hoje defende que mulheres podem ser pastoras, baseando que Paulo era machista, que isso era cultura da época, que isso não se aplica mais. Bom, sem rodeios e sem achismo, vamos ver agora o que a Bíblia diz sobre o assunto. A Bíblia não permite que mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens. Vejamos 1 Timóteo 2:12. Diz assim: E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. O pastoreado exige liderança masculina. Vejamos 1 Timóteo 3:2, quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Diz assim: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Se precisa ser marido de uma só mulher, isso já fica claro que não pode ser uma mulher. Ah, William, mas isso é uma questão cultural. Absolutamente não. Isso é uma questão advinda da criação. Vejamos 1 Timóteo 2, versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo explica o porquê das mulheres não poderem exercer autoridade sobre os homens nem ensinar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, essa ordem de Deus tem como base o início, a criação, e não a questão cultural da época. Se fosse um costume da época, o apóstolo Paulo iria falar ou que as mulheres não estudavam ou dado outro motivo qualquer. Mas não foi isso que ele disse. Quando você afirma que a rejeição do pastorado feminino é uma influência da cultura na época, você está afirmando categoricamente que a Bíblia não é divinamente inspirada, e sim culturalmente inspirada, negando o que diz em 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, William, mas isso é machismo. Absolutamente não. Deus criou homens e mulheres em igual valor, mas com funções e papéis diferentes. Quando o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, ele trata do lar cristão e das funções do marido e da mulher, e ele afirma que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, assim como ao Senhor. Vejamos Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. E ele continua explicando o porquê em Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Se fosse machismo, Deus também seria machista, ao dar o papel de cabeça da igreja para Jesus, e não para uma mulher. Quem está sendo influenciado pela cultura não foi o apóstolo Paulo, e sim você. Não deixe que a cultura feminista te faça rasgar as escrituras sagradas. Ah, William, mas e o caso de Débora? Débora era juíza, não pastora. E mesmo assim, ela não liderava o seu povo espiritualmente como um sacerdote ou como um pastor. Além disso, a própria Bíblia mostra que aquilo era uma exceção, porque os homens estavam falhando em liderar. Israel, naquele momento, estava em decadência espiritual. Em Juízes 21:25, descreve o contexto. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o fato de Deus levantar uma mulher como líder foi uma exceção em um tempo de desordem, não uma regra a ser copiada. Inclusive, Débora não exerceu autoridade militar diretamente. Em Juízes 4, versículos 6 e 7, mostra que Débora chama Baraque para liderar o seu exército. Mandou ela chamar a Baraque e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor? Ela era profetisa e julgava causas. Mas o chefe militar era um homem, Baraque. Inclusive, Baraque hesita e quer que Débora vá com ele. E Débora responde que a honra da vitória seria dada a uma mulher. Mais tarde, em Juízes 4, no versículo 21, o Cícera seria morto por Jael, outra mulher. Isso mostra que a falta de liderança masculina era uma vergonha.
para aquele contexto. Naquela época, os homens eram fracos e não exerciam a autoridade bíblica ordenada, parecendo até os dias de hoje. Atrás de toda mulher líder existe um homem fraco. A verdade é que a Bíblia nunca autorizou mulheres a serem pastoras. Essa regra não é ultrapassada, e sim um princípio divino. Se você quer viver conforme a palavra, precisa aceitar o que Deus determinou para a sua igreja. Em Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna e vem dele. Agora me diz, você acredita na Bíblia toda ou só em parte dela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.